O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 23. Moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Abandonar pai, mãe e filhos. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Quem não odeia seu pai e sua mãe? 1. Uma grande multidão de povo, caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas capítulo 14, versículos 25, 26, 27, 33. 2. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus capítulo 10, versículo 37. 3. Certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la, e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou, e, na afirmação, saber se na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica, e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa as fases da criação, e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia, e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzido por camelo na alegoria do buraco de agulha, capítulo 16, número 2. Nota: non edite em latim, kai ou misei em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos. O que exprime o verbo grego misei, o verbo hebreu, do qual deve ter se servido Jesus, o diz ainda melhor. Não significa somente odiar, mas amar menos, não amar tanto quanto, igual a um outro. No dialeto siríaco, do qual se diz que Jesus usava mais frequentemente, essa significação é ainda mais acentuada. Foi nesse sentido que está dito no Gênesis, capítulo 29, versículos 30 e 31. E Jacó amou também a Raquel, mais do que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada. É evidente que o verdadeiro sentido é menos amada. É assim que é preciso traduzir. Em várias outras passagens hebraicas, e sobretudo siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a um outro. E seria um contrassenso traduzir por ódio, que tem uma outra acepção bem determinada. O texto de São Mateus afasta, aliás, toda a dificuldade. Nota de M. Pesani. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos,
que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua a outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra, segundo a ideia que ela se atribuiu. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado, alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento, e, para ser exato, é preciso por vezes empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Ver também capítulo 14, número 5 e seguintes.